A graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em todos vós, em cada um de nós, que estamos aqui presentes neste lugar para adorar o Senhor, para aprender da sua palavra, e também os nossos amados irmãos que nos acompanham ao vivo aqui pela internet, aqueles que ainda irão assistir este estudo em outra oportunidade. Nós oramos para que o Senhor possa iluminar-lhes a mente, como pedimos também que ilumine a nossa nesse momento para a gente compreender a sua palavra. Estamos estudando o livro do Apocalipse. Estamos hoje na 15ª lição do livro do Apocalipse. Portanto, já existe 14 preciosas lições, 14 estudos bíblicos do livro do Apocalipse já em nossos canais lá, disponíveis para que os irmãos possam assistir, possam encaminhar para os amigos, recomendar a um amigo os estudos que lá estão disponíveis. Então, amados, nós já vimos aqui os 2 últimos estudos que nós vimos foi sobre as 7 pragas e as 7 trombetas. Não foi isso? Domingo passado nós estudamos sobre as 7 trombetas. Mas antes desses 2 estudos, nós estudamos o Apocalipse 17, que falava de uma grande meretriz, né, de uma mulher, uma prostituta vestida de púrpura escarlate. A gente estudou aqui, não foi? Ela era uma mulher terrível, uma igreja terrível que perseguiu os santos. E no capítulo 18, que foi a lição seguinte, nós vimos a destruição dela. No capítulo 18, vimos a destruição que a Bíblia chama ela de a Grande Babilônia, uma prostituta que é comparada a uma grande cidade, que é chamada de a Grande Babilônia. E ela foi destruída, incendiada, queimada, porque ela estava contaminando o planeta Terra com os seus produtos que ela vendia. Não foi isso que a gente estudou? Pois bem, isso foi no capítulo 18 de Apocalipse. Hoje, dando a sequência do capítulo 18, quando a Grande Babilônia, a grande prostituta é incendiada, nós vamos hoje estudar o capítulo 19 do Apocalipse, dando sequência a esse pensamento, né? Lá no capítulo 18, Jesus Cristo, o Cordeiro, ele vence esse poder do mal. Tanto no capítulo 17 diz que ele vence os 10 chifres, vence, como no capítulo 18 diz que ele vence novamente toda a estrutura que representa a Babilônia. Portanto, no capítulo 19, é a continuidade aí do capítulo 18, nós vamos estudar hoje sobre o exército do Cordeiro, a lição 15, o exército do Cordeiro. Pois bem, vamos direto para a nossa introdução. Após a destruição de Babilônia mística, lá do capítulo 18, que nós acabamos de comentar, a maior opressora do povo de Deus na terra, o povo santo então adorará o seu Deus e Senhor em perfeita liberdade e movidos por um espírito de profunda gratidão pelo grande livramento chegado a ele através do Senhor Jesus. Livramento realizado através de Jesus Cristo, acompanhado de seu poderoso exército, montado em cavalos brancos. Pois é, esta é a lição, o grande exército que acompanhará Jesus Cristo no seu retorno à terra. É essa a descrição, mas não é apenas isso que o capítulo 19 traz. O capítulo 19 de Apocalipse nos traz muitas lições sobre essa promessa preciosa que Deus tem feito para o seu povo, agora no tempo do fim. No nosso primeiro verso, descrito aqui no Apocalipse capítulo 19, versículo 14, diz assim: e seguiam Jesus Cristo. Seguiam Jesus Cristo. Quem? Os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Olha, meus amados, na visão aqui, que está no verso 14, a gente vai perceber que Jesus Cristo é seguido. Este exército está
imitando Jesus Cristo. Porque a gente vai ver aqui, nesta lição ainda, que Jesus Cristo vai estar trajado assim também. E também montado num cavalo branco. Então, o texto começa logo dizendo que exércitos, no plural, não era um exército, era um exército tão grande que ele é chamado de exércitos, no plural. E esse exército estava seguindo a pessoa do Senhor Jesus Cristo, estava porque ele era o grande comandante, aquele que vai à frente, o grande general que comanda o exército, que dá o exemplo. Esse exército estava seguindo ele em cavalos brancos, estava vestido de linho fino. Este termo linho fino não era nem necessário o termo branco e puro, porque o termo fino na escritura, linho fino, quer dizer um linho branquíssimo. Branco e puro já é uma redundância. Linho fino no Antigo Testamento quer dizer, o linho fino antigamente era um linho branquíssimo, porque o linho, ele tem a cor aproximada dos nossos bancos. É o linho natural, é a cor desse banco. É uma cor de um marrom claro, uma cor amadeirada clara. Essa é a cor do linho. E quando no passado não tinha-se a tecnologia que nós temos hoje de alvejante de tornar uma peça branca, então os linhos brancos trabalhados, o linho branco, era a veste especial dos sacerdotes. Então a Bíblia chama de linho fino. Então o santuário do Antigo Testamento era feito algumas partes de linho fino e as vestes do sumo sacerdote, 2 sacerdotes que entravam para o trabalho do sacrifício no lugar santo, eram vestidos de linho branco, linho fino. Linho fino quer dizer linho branco. A gente poderia ler: os exércitos dos céus em cavalos brancos, vestidos de linho, de roupas branquíssimas, branca e pura. Essa é uma redundância. Perceba que o exército aqui está montado em cavalos, uma clara referência que é um exército que vem para a guerra. Na Bíblia, numa linguagem simbólica, profética como essa, toda vez que aparece cavalos montados com guerreiros, está anunciando uma guerra. Cristo está saindo dos céus com uma grande comitiva, um grande exército para uma grande guerra. E esta guerra é contra a terra. Ele está voltando contra a terra. A descrição do capítulo 19 aqui é esta guerra, a última guerra, a guerra do Senhor Jesus com os seus exércitos contra os poderes do mal que oprimem o seu povo aqui neste planeta. Esta é a descrição? Pois bem, vamos então aprofundar esta visão aí do capítulo 19. O que é mostrado ao apóstolo João logo após a visão do juízo sobre Babilônia, que nós estudamos no capítulo anterior, no capítulo 18. Então vamos ver aí o que é mostrado a João em visão. Logo no versículo 1, capítulo 19, versículo 1, João vai dar continuidade ao que ele viu no capítulo 18, que era a prostituta queimando e a fumaça do seu fogo subindo pelos séculos dos séculos. Então João diz assim: e depois destas coisas, depois que eu vi a Babilônia sendo incendiada, depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão, que dizia, essa grande multidão vinha dizendo, cantando, na verdade vinha cantando, né? Eles diziam: aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertencem a quem? Ao Senhor nosso Deus, ao Senhor Deus e Pai, ao Senhor Pai de nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Pai e nosso Deus também. Está dizendo que a Ele seja a salvação, a glória, a honra e o poder dado a Ele. Uma grande multidão, montado em cavalos, gritando como uma voz de muitas águas, louvando. Essa multidão aqui é aquilo que ele se refere a exércitos, né? Uma grande multidão louvando a Deus. Depois de aquelas coisas, ele ouviu uma voz no céu
né? Uma voz grandiosa. Quais os principais motivos do grande louvor nos céus? Essa grande multidão, ela tem uma motivação para cantar. E essa motivação é exatamente o que está escrito aqui no versículo 2. Ele vai dizer o porquê eles estão cantando assim, aleluia, a salvação, a glória, o poder, a honra, né? Ele vai dizer o porquê. Estamos dizendo isso porque verdadeiro e justos são os seus juízos. Pois Deus julgou quem? A grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Aqui eles estão louvando. Veja aqui aquele sentimento que algumas pessoas acham que poderiam ter. O momento em que os santos enxergam Babilônia incendiando, os ímpios recebendo a justiça, a morte, né? A morte temporária. Muita gente poderia pensar assim, mas tanta destruição, tanta guerra, acabou de acontecer a guerra do Armagedon, Jesus Cristo volta, acontece tudo isso, e agora essas pessoas, ao invés de estar tristes com tanta destruição, tanta morte, esse povo está louvando. Aqui está dizendo que essas pessoas estão com uma alegria tão grande no coração, porque a opressão era tão grande, a opressão que Babilônia operava contra os santos era tão terrível, que eles agora estão sentindo livres, sentindo, olha, eu acho que é difícil para muita gente entender a emoção, a sensação, a alegria de estar livre. Só quem um dia foi preso, que estava lá 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, numa prisão, morrendo de saudade da sua família, dos seus amigos, das pessoas que ele ama, e aí de repente ele se vê livre lá fora. É uma alegria muito grande. Pegue um pássaro que está preso numa gaiola, fica se batendo na gaiola, você abre e solta para você ver a alegria dele, né? Então, amados, aqui é exatamente isso. Esse povo aqui não vai chorar, não. Tem que louvar, porque a partir de agora é uma liberdade eterna. É por isso que eles estão aqui, ó, reconhecendo a justiça de Deus. Eles não olham e enxergam um Deus tirano que permitiu tudo aquilo que acontecesse sobre aquelas pessoas. Porque essas pessoas têm senso de justiça. Porque essas pessoas entendem o necessário, o justo que tem que acontecer. Pois bem, aqui está o motivo daquele grande louvor. A fumaça, nas Escrituras Sagradas, é um símbolo de lembrança. Que memória eterna estará na mente dos santos que viram ou que verão a justiça de Deus contra a sanguinária Babilônia? Lembra do capítulo 17, o que ela fazia? Ela bebia o sangue dos santos, de tão terrível que ela era, né? As torturas que ela fez. E agora ela recebe então a sua recompensa. Então no verso 3 diz assim, ó, e outra vez disseram. Veja que aquele exército composto por uma grande multidão, eles não só diziam aleluia, ao Deus Todo-Poderoso seja a honra, a glória. Não, eles continuavam louvando, dizendo pela segunda vez, e outra vez disseram aleluia, e a fumaça dela sobe para todo o sempre. O louvor dele começa com aleluia, e a adoração continua ali com aleluia. Bem claro, por quê? Porque a fumaça dela sobe para quando? Para todo o sempre. Aqui está dizendo que Babilônia, que os ímpios, que Satanás, os seus anjos, a besta, o falso profeta, o dragão, a morte, a sepultura, que serão lançados no lago de fogo. Aqui está dizendo que eles vão passar dia e noite gritando, queimando no fogo do inferno. Aqui diz que a fumaça, é a fumaça do seu tormento que sobe para toda a eternidade. Fumaça, a lembrança daquela cena, daquele incêndio, daquele juízo que o Senhor está fazendo sobre
as pessoas que perseguiram os santos, o sistema como um todo que perseguiu os santos, é que nunca sairá da memória dos santos. Essa fumaça, essa lembrança persistirá por toda a eternidade, para que nunca saia da mente dos santos o que o pecado é capaz de fazer com as pessoas. O pecado só leva para o sofrimento e para a morte. Portanto, na próxima pergunta diz assim: a quem, vai entrar em cena agora, aparecer 4 seres viventes, a quem os 4 seres viventes lá no céu e os 24 anciãos lá no céu adoravam unicamente. Veja que a multidão já faz esse louvor a Deus, né? A gente já viu aqui no versículo 1 e versículo 2. A quem? E diz assim, ó: e os 24 anciãos e os 4 animais, os 4 seres viventes, prostraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, dizendo amém e aleluia. Os exércitos passeando no céu, a grande multidão começavam a louvar a Deus. Aleluia, né? A ele a honra, o poder, a glória, a honra. E aqui, os 24 anciãos, que é nós já explicamos isso aqui, é uma tipologia de todo o povo do Antigo Testamento que foi salvo pelo sangue de Cristo, como o povo a partir da nova aliança, a partir da ressurreição de Cristo, simbolizando uma representação das 12 tribos de Israel e uma representação dos 12 apóstolos. 12 mais 12 é quanto? 24. E os 24 anciãos, uma representação, né? Uma tipologia, ou uma representação aqui de todos os salvos, né? E os 4 animais. Os 4 animais são representação também de todos os anjos do céu. Então nós temos aqui todos os homens e todos os anjos dos céus prostrarem-se e adorarem a Deus, aquele que estava assentado no trono. Essa especificidade, aquele que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre, aquele que é, que era e que há de vir, são especificidades do Apocalipse, se referindo única e exclusivamente à pessoa de Deus o Pai. Nós já vimos isso aqui em 2 estudos. Aqui é só mais um reforço, né? Então, todos os seres do céu e da terra aí, adorando então a Deus o Pai. Uma voz do trono ordena que todos os seres louvem ao Pai. De quem seria essa voz? Já que todos os anjos, os 4 seres viventes, e todos os homens, 24 anciãos, estão ali convocados diante do trono. De quem é essa voz? Vamos tentar entender, então, essa voz. O texto diz: e saiu uma voz de onde? Do trono. Essa voz que saiu do trono, o trono fala? É alguém que está falando. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai quem? O nosso Deus. Quem é vocês? Vós, todos os seus servos, e vós, todos vós que temem a Ele, que o temeis, assim quer sejam pequenos como também os grandes, quer sejam anjos, quer sejam homens, louvem ao nosso Deus. De quem seria essa voz? De quem seria essa voz que chama nosso Deus? Alguém que chama Deus de seu Deus, o Pai de seu Deus? De quem seria essa voz? Quem é que se senta no trono com o Pai? Quem é a única pessoa que está no trono com Ele? Que está sentado no trono e que fala a partir do trono, além de Deus. Isso aqui não pode ser Deus o Pai. Porque Deus o Pai não iria chamar alguém de nosso Deus. Ele já é o próprio Deus. É alguém que está com ele no trono. Vamos ver o próximo texto e aí a gente vai ver. Apocalipse 3:21 vai dizer quem é essa pessoa. Ele diz assim, essa pessoa: ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei aonde? Com meu Pai no seu trono. Só tem 2 pessoas que se assentam em trono no céu: o Pai e o Filho. Esta é a voz de Jesus Cristo dizendo claramente: vamos adorar o nosso Deus. É Cristo chamando. Ao nosso Deus, diz a Bíblia, seja dada a honra, a glória. É Ele quem está falando. Será que é Ele mesmo?
Vamos perguntar o texto. Vamos continuar perguntando. Isso tudo é no capítulo 19. Atendendo à voz do Senhor Jesus, que fizeram todas as criaturas do céu, convocada por ele, que é quem está à frente dos exércitos. É ele quem comanda, né? Convocado por ele, né? O que fizeram todas as criaturas que estavam nos céus. E João diz assim, eu, João, ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões. Era o que João tinha para comparar, era o que ele tinha. Se ele tivesse os dias de hoje, ele ia comparar com outros barulhos maiores. Grandes trovões. Essa voz era uma multidão tão grande que elas diziam o quê? O que ela já vem dizendo. Aleluia. A primeira voz, aleluia. A segunda voz, aleluia. A terceira, amém, aleluia. A quarta, aleluia. Pois já quem? O Senhor, o Deus Todo-Poderoso reina. Quem é o Deus Todo-Poderoso aqui, desde o capítulo 1 do Apocalipse até agora? Quem é? O Pai. O Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos. Por quê? E demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, o casamento do Cordeiro, o casamento do seu filho, e já a sua esposa está pronta. Significa o quê? Aqui a noiva já está completamente transformada, restaurada. Todos os santos que são a noiva aqui, a igreja santa pura, já foi transformado no abrir e fechar de olhos. Todos os santos já estão num corpo agora incorruptível. Já estão num corpo eternizado. Não mais morrerão. Essa é a noiva pura do Cordeiro, foi purificada. E aí está pronta para o casamento. Então, esta grande multidão, não falta ninguém lá, não está faltando ninguém, nem do céu nem da terra, vão gritar aleluias, né? Aleluias, louvando aqui a Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, porque, por causa dele, foi marcado ali o grande casamento, o encontro eterno, definitivo e eterno, para Jesus Cristo com a sua igreja. É motivo de festa um casamento? E se for o nosso casamento? Motivo de alegria? O mundo de hoje transtornou a ideia do casamento para algo ruim. Não é o mundo? O mundo hoje, como diz a profecia, vão dizer lá no tempo do fim que é errado casar. Lembra da profecia? Que casar é errado, casar não é bom. Né? Mas aqui é maravilhoso. Aqui. É a grande espera de todos os santos. Que poder transformador da parte de Deus foi concedido aos santos salvos? Olha, nesse momento em que está preparado ali a multidão no céu inteiro, todo mundo no espírito de louvor, de alegria, uma alegria imensa, na grande festa, o Senhor concede um poder. Que poder é esse? Vamos. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino. Linho fino é o quê? Um linho branquíssimo, né? Aí, de novo, para a Bíblia deixar bem claro aqui, que é uma redundância, ela fala, linho fino, puro, é tão branco que parece com a luz do sol, resplandecente, uma luz. Porque o linho fino simboliza o quê? Algumas versões falam, são os atos de justiça dos santos. Então, ali os santos estão agora revestidos de justiça. Alguém, se houvesse trilhões de pessoas habitando todo o universo, quando essas pessoas, os santos, os anjos, o Senhor Deus, Jesus, quando olhasse para os santos salvos, eles iam enxergar quem? Eles iam enxergar pecadores resgatados ou iriam enxergar pessoas justas? Deus, o Pai, Jesus, todos os anjos e se houver seres vivos por tudo que é lugar do mundo, quando olharem para os santos, vão ver quem? Pecadores resgatados
Ou vão ver pessoas justíssimas, justas? Justas. É isso, porque o Pai deu isso a eles. Agora, todos os santos estão agora vestidos com a mesma justiça de Cristo. Se eles olham para Cristo e vê Cristo justo, vão olhar para os santos e ver também santos justos. Como quem? Como Cristo. Olha que poder o Senhor vai dar aos santos. Já imaginou? Você sabe agora que o Senhor está preparando isso para mim e para você. E aí, essa responsabilidade vem na minha mente. Qual é o tipo de vida que eu quero viver aqui na Terra? Como é que eu quero viver hoje? Se o universo inteiro vai olhar para mim como alguém justo, como alguém muito justo, como é que eu estou vivendo hoje? Se daqui a pouco serei revestido dessa forma. Estou digno? Estou buscando viver uma vida digna de merecer essas vestimentas? Pois bem. Continuando. Que palavras verdadeiras e fiéis saem da boca de Deus? Através de alguém, obviamente, né? Porque toda palavra tem origem em Deus. Se Jesus Cristo está falando, ele está falando a palavra que ele recebe de quem? De Deus. Se um anjo está falando, ele recebeu a palavra de quem? De Cristo. E Cristo recebeu de quem? De Deus. Então, todas as palavras que nós vemos no Apocalipse, um anjo falando, não é a própria ideia do anjo. É uma palavra que saiu da mente de Deus, foi informada a Cristo e Cristo passa ao seu anjo. Essa é a sequência muito óbvia do Apocalipse. Então, saiu da boca de Deus e através de Cristo chega até o anjo, né? O que ele está tentando nos dizer, o que Deus está tentando nos passar através de Cristo e do seu anjo. E o anjo disse a João, o anjo disse a João, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia de quem? A ceia, os comes e bebes que haverá no casamento do Cordeiro, as bodas do Cordeiro. E ele disse ainda mais, para escrever, ó João, essas palavras são verdadeiras, porque são de quem? São palavras de Deus. Eu estou dizendo, João, o anjo, estou falando, mas não são minhas. São as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurados, felizes, são todas as pessoas que participam das bodas do Cordeiro. Quem aqui já participou de um casamento organizado? Um casamento bonito? Um casamento com comidas deliciosas, que você não queria sair dali de tão gostoso que era, né? Tem gente que chega a salivou. Eu vi gente dando gota assim, se lembrou mesmo de fato. Né? Olha, porque realmente é maravilhoso, né? Sabe o que é que o Senhor está dizendo aqui para a gente? Vocês não têm noção do que eu estou preparando para o casamento do Cordeiro. Vocês não têm noção da alegria, do que é. Felizes são as pessoas que participam daquela festa que eu estou preparando. Se programem. Se preparem para participar dessa festa. Essa é a mensagem que o anjo está dizendo para João. Se preparem. Este é o evento. É o evento. Não há nada mais, não há nenhuma festa, não há nada mais importante em toda a história do universo do que esse momento. Se preparem. Para os homens pecadores resgatados, não há nada, né, semelhante a isso. Pois bem, João ficou tão tocado, né, profundamente tocado com a visão que ele está tendo até agora, aquelas multidões cantando, os 24 anciãos, né, a voz poderosa do trono. Ele ficou tão tocado com aquilo que ele estava vendo. Ora, ele saiu de uma visão em que a grande prostituta estava matando e perseguindo os santos, um momento de muita dificuldade para os santos. Agora ele entra numa visão, olha só, aonde só é alegria. Ele está tão tocado com aquilo, está tão feliz, porque saiu do inferno para o céu. Saiu de uma desgraça para um momento de grande felicidade. Está tão tocado, né, com essa visão, com a mais bela visão de adoração nos céus, que fez então ele, João, o vidente ali, em resposta a tudo aquilo que ele está tendo. Olha só o que acontece com João. Quando o anjo falou isso, o que é que ele fez? E eu me lancei a seus pés para o adorar. João estava tão tocado, tão feliz, que já se ajoelhou nos pés do anjo para adorar.
Mas o anjo disse a João assim: João, não faças tal coisa. Olhe, eu sou, João, eu sou teu conservo. Eu sou uma pessoa que trabalha para Deus como você. Eu sou teu conservo. E sou conservo dos teus irmãos. Quem são os teus irmãos verdadeiros? Quem são os servos de Deus? E os teus irmãos são aqueles que têm o testemunho de Jesus. Testemunho, palavra, conhecimento de Jesus Cristo, são aqueles que têm o testemunho de Jesus. Ele diz bem claro: João, adora quem? Adora a Deus. Quem foi que deu esse testemunho aqui? Jesus. Lembra o que Jesus disse para a mulher samaritana? Vós não sabem o que adorais, nós sabemos o que nós adoramos. Adora quem? A Deus. Porque Deus busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Esse é o testemunho de Jesus. Lembra o que ele disse para Satanás? Quando Satanás falou assim, lá no capítulo 4 de Mateus, Satanás falou assim: tudo isso te darei se tu prostrado me adorares. O que é que Jesus Cristo fala para ele? Somente é o teu Deus. Não é isso? Está escrito, somente é o teu Deus. Não é o teu Deus adorarás, somente a ele servirás. É o que Cristo diz lá. Não é mesmo? Então, aqui o anjo está dizendo, olha, quem tem esse testemunho de Jesus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aqui está né? Algumas versões, eu peguei essa versão aqui, mas a terminologia correta é o espírito da profecia. A profecia, ela tem um espírito. A palavra profética, ela tem um espírito, que é entender aquilo que o texto está dizendo de uma forma resumida. Você entender amplamente o Espírito de Deus, que revela a profecia na sua mente, faz você entender isso. E só entende isso quem tem o quê? O testemunho de Jesus Cristo. Continuando, vamos então para a próxima pergunta. Depois de ser exortado pelo anjo e orientado, né? O que é que João vê depois? Depois que o anjo orienta, não adore a minha pessoa, não. Você tem que adorar a Deus, não é isso? E aí agora, o que é que João vai ver? Então João diz assim, ó: e vi o céu aberto e um cavalo branco. Ele já tinha visto, né? Uma multidão lá. E vi um cavalo branco. E o que estava assentado sobre ele chama-se como? Fiel e verdadeiro. E ele julga com justiça. E ele guerreia, peleja com justiça. Quem é a pessoa que é chamada de fiel e verdadeiro na Bíblia? Jesus Cristo. Ele se apresenta tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, quando ele se revela a uma das igrejas. Isto diz a testemunha fiel e verdadeira. O Cristo, quem está falando é Cristo. Quem está montado num cavalo aqui é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele comandante que está comandando um exército de pessoas montadas em cavalos brancos. Ele também está montado num cavalo branco, não é isso? Então, de repente, João vê esta cena. Jesus montado num cavalo branco, pronto para fazer o quê? O Senhor Jesus, que é a testemunha fiel e verdadeira, é visto por João em quais símbolos? Veja os símbolos que João vai trazer à tona novamente, que ele já viu lá no capítulo 1 do livro do Apocalipse, quando lhes é apresentado Jesus Cristo de uma forma gloriosa. O texto diz, no versículo 12 e 13, e os seus olhos eram como chama de fogo, exatamente o que está escrito lá no capítulo 1 de Apocalipse. A gente teve visto aqui na segunda ou na terceira lição. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Havia muitas coroas sobre a sua cabeça. Por que alguém utilizaria muitas coroas? Uma coroa não é suficiente para dizer que você é rei? Por que João tem essa visão que na cabeça dele tinha muitas coroas, uma coroa em cima da outra?
100 coroas em cima da cabeça. Para que isso? Porque é uma visão tipológica. Aqui ele vai apresentar Jesus Cristo como o rei dos reis da terra. Por isso que ele está vindo num cavalo branco, no exército, para a terra, para que todas as coroas sejam quem? Dele. Ele é o único rei dos reis e senhor dos senhores da terra. Olha o texto. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia, esse nome escrito. Olha só, ninguém sabia, senão ele mesmo. Ele tinha um nome escrito, que ninguém sabia. Ele estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. O nome que ele tinha escrito, ninguém sabia qual era. Que nome é esse que Deus vai dar para ele? Mas o nome pelo qual ele se chamava naquele momento era de quê? De a palavra de Deus. A palavra. A expressão de Deus. A comunicação de Deus para com os anjos e com os homens é através dele. Ele é a grande expressão de Deus. Por isso que a Bíblia diz que ele é a expressa imagem do Deus invisível. Expressão. Expressão vem de palavra. Continuando. O verso 2:17 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Então veja que lá no capítulo 19, Jesus Cristo tem uma inscrição nele, que ninguém sabe o significado, só ele. A partir dali talvez seja revelado, mas hoje ninguém sabe. A João não foi revelado em visão o significado. Cristo vai dizer aqui também, que todos os vencedores, todos os salvos, receberão um novo nome escrito. Se está escrito é para nunca mais esquecer. Um novo nome escrito, não é? O qual ninguém conhece a não ser aquela própria pessoa que recebe. Um nome pessoal. E nome na Escritura a gente já sabe o que é. Uma reputação. Deus revelará para todo o universo, né? E ali você vai entender aquela beleza. Entender inclusive a obra que Deus fez através de você. Muitas revelações está atrás desta informação aqui, né? Atrás dessa bela informação. Próxima pergunta. Quem acompanhava o Senhor Jesus montado em cavalo branco, em cavalos no plural, montado em cavalos, em seu cavalo branco, né? Como João os viu e como João os identificou. Vamos buscar então aqui no versículo 14, que diz assim, e seguiam-no, o verso que a gente leu no começo. E seguiam-no. Seguiam-no quem? Quem é que a gente viu, acabou de ver montado num cavalo branco? A testemunha fiel e verdadeira, Jesus. E seguia Jesus Cristo quem? Os exércitos no céu, em cavalos brancos. Os exércitos estavam onde? Aqui já era a festa das bodas. Todos os santos já estão no céu adorando a Deus. Não é? Todos os santos já estão no céu adorando a Deus. Por que o texto está dizendo que os exércitos seguem ele nos céus? Tem gente que diz que o milênio é aqui na terra. Tem gente que diz que Cristo voltará aqui na terra e estabelecerá o milênio aqui na terra. Mas aqui está dizendo que os exércitos compostos por anjos e por homens estarão nos céus, seguindo ele nos céus, durante esse período. É o que está dizendo o texto. E seguiram-nos os exércitos compostos por grande multidão, 24 anciãos, que é todo o povo salvo do Antigo e do Novo Testamento, e os 4 seres viventes, que representam todos os anjos do céu. Os exércitos seguiam no céu, não era na terra.
seguiam no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e resplandecente. O linho que os santos acabaram de receber do Senhor para vestir. Os santos. Nós lemos aqui no versículo 8, o linho branco, puro e resplandecente são os atos de justiça de quem? Dos santos, que compõem uma grande multidão que louvava a Deus no céu. Seguia no céu. Tem gente que diz, os santos nunca irão para o céu. Deveria explicar isso aqui. Como outros textos claríssimos, que eles resolvem não levar em consideração. Continuando. Jesus, na companhia dos santos anjos, dos seus exércitos, dos santos também, né? Executa que juízo de Deus? Vamos lá. E da sua boca, da boca de Jesus Cristo, saía uma aguda espada, para ferir com ela quem? Para ferir com ela as nações dos ímpios. Aqui é como se João voltasse um pouco no tempo, para sair daquele momento do céu das bodas e voltasse aqui para a terra no momento da volta de Cristo, em que ele vai enfrentar as nações com aquele exército de anjos, né? E da sua boca saiu uma espada, uma aguda espada, uma espada de 2 fios, né? Que é a palavra de Deus, para ferir com ela as nações. Como é que Jesus Cristo vai ferir as nações com a palavra de Deus? Quando ele pronuncia os juízos que já estão previstos nela, há milênios, os juízos que foram ditos a todos os homens aqui na terra. É com esta palavra que ele fere as nações, confirmando sobre elas o que elas rejeitaram e os juízos que estavam previstos na palavra. E então ele, Jesus Cristo, as regerá com vara de ferro. Ele vai reger o quê? Ele vai reger quem? As nações aqui da terra. As nações. E ele mesmo é o que pisa o lagar, é o que pisa o mar de sangue. Lagar é o vinho pisado, a uva, né? Então aqui é uma tipologia. O lagar, o mar de sangue do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. É o próprio Cristo, é o próprio Cordeiro, que acompanhado no seu retorno de todos os anjos, ele reina sobre as nações. Ok? Vamos lá. Que dizeres passou aqui? Que dizeres na faixa que Jesus traz consigo em honra e glórias a Deus? E no manto de Jesus Cristo, o manto, aquela roupa que você põe por cima da primeira roupa interna, e no manto, e na sua coxa, tem escrito este nome. No manto e na coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cristo, nós temos 2 aplicações aqui. A primeira aplicação é que se eu estou dizendo aqui que esse Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é aquele que é sobre todo o universo, eu estou me referindo a quem? Ao Pai. Portanto, se isso aqui é uma referência a Deus o Pai, Cristo está trazendo no seu manto uma faixa, fazendo alusão ao grande reino de Deus. Se esse texto aqui se refere a um título que Deus deu a Cristo, está fazendo uma referência que Jesus Cristo é o rei, é o soberano sobre os reis de onde? Da terra. Querem ver se isso é verdade ou é mentira? Vamos ver aqui no Apocalipse capítulo 1. Vamos voltar para o capítulo 1, o versículo 5, que diz assim, ó. O verso 4 está falando de Deus, aí no 5 diz assim: e de Jesus Cristo, que é quem? A fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o soberano de quem? Dos reis da terra. Dos reis da terra. Ele, Jesus Cristo, que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. É por isso que ele estava vestido de uma roupa branca salpicada de sangue. O Apocalipse 19, pegando um monte de verso que está no capítulo 1, referindo-se a Cristo. Continuando, vamos então para a próxima pergunta. Que ordem trouxe então o anjo do sol? É um termo dado, o anjo do sol, aquele, né,
que intensificava a luz, ao exército dos céus. Que ordem esse anjo traz? Quem faltou a ceia do Cordeiro irá experimentar que outra ceia? Porque a gente já viu aqui que bem-aventurado é aquele que participa de que ceia? A ceia das bodas, a ceia do casamento do Cordeiro. Não é bem-aventurado? Quem perdeu essa ceia vai participar de qual outra? Olha, vai participar de duas ceias, ou uma ou outra. A gente escolhe qual das duas quer participar. Mas que vai ter ceia, vai para todo mundo. Vamos lá. Quem perdeu a primeira vai participar da segunda. E vi o anjo do sol, que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo assim: a todas as aves do céu, que voavam pelo meio do céu, vinde, ajuntai-vos. Sabe aquele monte de urubu? Árvore carniceira? Árvore de rapina? Ajuntai-vos. Para a ceia de quem? Quem faltar a ceia das bodas do Cordeiro, vai para que outra ceia? A ceia da ira do grande Deus. Ou você participa de uma ceia ou de outra. Ó, a ceia do grande Deus, para que comais, para que essas aves comam quem? A carne dos reis, a carne dos tribunos, né, dos magistrados, a carne dos fortes, a carne dos cavalos. Olha a guerra aqui, ó, a guerra dos cavalos, e a carne dos que sobre eles se assentam, dos cavaleiros, e a carne de todos os homens, quer sejam livres, quer sejam patrões ou quer sejam funcionários, quer sejam pequenos, quer sejam grandes. Quem perder, quem não aceitar participar da ceia das bodas do Cordeiro, vai obrigatoriamente participar desta ceia. E ele não participa comendo, ele participa sem dar comida, infelizmente. São duas ceias. Ou eu participo, me fartando, me deliciando, na ceia das bodas de um cordeiro, ou eu vou participar de outra ceia na qual eu serei a própria comida. Que fim espantoso terá a besta e o seu exército, bem como o falso profeta, né, seu servo? Que fim eles terão quando o cordeiro montado no seu exército, montado no seu cavalo branco, acompanhado por um exército montado em cavalos brancos, enfrentar a besta com o seu exército? Qual é o fim dela? O texto diz: e vi a besta, no versículo 19 e 20, e vi a besta, vi também quem mais? E os reis da terra, que estava com ela, né? E os exércitos deles reunidos todos, para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o... Olha outra distinção. O texto faz referência ao Pai, diz como? Aquele que estava sentado sobre o trono. Aqui, a Cristo, ele diz, aquele que estava sentado sobre o cavalo, um cavalo branco, e ao seu exército, e a besta foi presa. E com a besta foi presa quem mais? O falso profeta, que diante dela, que diante da besta, o falso profeta fazia o quê? Quem é que fazia sinais? Quem é o falso profeta aqui? A segunda besta do Apocalipse 13, esse é o falso profeta. É ela quem faz sinais. Então, que fazia sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoravam a sua imagem. Estes dois quem? A besta e o falso profeta, foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. Veja que essa visão é tão ampla, que essa visão, no primeiro momento, ela se refere à guerra na primeira vinda de Cristo, e este exército continua com Cristo até depois de um milênio, quando a besta é lançada no lago de fogo e enxofre. Esse exército continua com Cristo. É uma visão tão ampla, que ela começa no retorno de Cristo, ela fala dos santos adorando Deus no céu, na boda dos cordeiros, e vai até depois do milênio, quando o exército ali, guerreiro, vai lançar a besta e o falso profeta no lago de fogo e enxofre. Os ímpios, só sobre os ímpios, né? O lago de fogo é só para os ímpios. Exato. Mas essa lição aí, do milênio, a gente vai ter em breve aí, viu? Para a gente estudar aqui no Apocalipse. Que fim terão
os seguidores da besta e do falso profeta? Essa é a primeira pergunta. E como serão destruídos para sempre? São duas perguntas. Qual é o fim que vai ter aí? A besta e o falso profeta, a gente já sabe o fim dele. Lago de fogo e enxofre. Morte eterna. Mas e os seguidores deles? Né? Como eles serão destruídos para sempre? Olha o que o texto diz no versículo 21. E os demais, além da besta e do falso profeta, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves dos céus, né, se fartaram das suas carnes. É uma tipologia. Ou seja, deixou de existir, né? Como é que no lago de fogo e enxofre, pegando fogo, as aves vêm comer? Não tem como, né? Veja que são duas informações interessantes que o texto traz. A morte aqui na terra por ocasião da vinda de Cristo, e na vinda de Cristo, o que é que a Bíblia diz, segundo Pedro? Que diante dele veio um fogo queimando tudo. Morrer queimado também as pessoas. Mas é uma figura de linguagem, mostrando que aqueles corpos, o que acontece quando um monte de urubu cai sobre um corpo? Não sobra nada. Como é então, Rosilene, que tem pessoas dizendo que na morte, no lago de fogo e enxofre, as pessoas estarão vivas, gritando dia e noite, pegando fogo. Um fogo que não consome a carne, que queima para sempre. Já imaginou um negócio desse? E para concluirmos, meus amados, a Bíblia diz, né, claramente que isso vai acontecer, que este exército virá buscar o povo de Deus, que este exército de resgatado da terra se unirá a um exército de anjos no céu, formarão um grande exército, uma grande multidão que adorarão, que participará das bodas do Cordeiro, que acompanhará o Cordeiro nos céus, o texto é muito claro, né? E por fim, até o milênio, até o lago de fogo e enxofre. Antes do lago de fogo e enxofre exterminar todo o mal, Satanás experimentará do seu próprio veneno. Ele que aprisionou muitas pessoas nas piores prisões das trevas aqui neste mundo, um dia também será preso. Sua prisão, antes da sentença de morte, da morte eterna sobre ele, será também de 1000 anos. Nesse período, onde estarão os justos e os ímpios? Essas questões nós vamos ver na próxima lição, que é justamente o capítulo 20. Na próxima lição, a gente vai estudar a prisão de Satanás. Vamos estudar sobre os 1000 anos, aonde estarão os santos durante esse milênio. Nós já vimos aqui a prévia no capítulo 19, e vamos ratificar essa visão, então, no capítulo 20, que acontecerá, então, no próximo domingo. Desde já eu convido cada um dos irmãos para que marque para estar conosco aqui, estudando essa lição maravilhosa, e compartilhe com todas as pessoas para conhecerem essa verdade bíblica. Que o Senhor nos abençoe, que o seu Espírito nos anime, para que nós queiramos de todo o coração estar lá nas bodas do Cordeiro e participar desse exército, o exército do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.